todas aquelas empresas que hoje são foco de corrupção, que são foco de negociações políticas, para quê? Pegar estes recursos e alocar no orçamento para cobrir este rombo que existe hoje da Previdência e sanar essa luta em glória do aposentado brasileiro. Nós vamos agir de tal maneira em que o dinheiro hoje que sai pelo ralo da corrupção venha para o Tesouro e venha para cobrir as demandas da sociedade brasileira, especialmente dos aposentados, porque eles já deram o seu sangue, o seu suor e precisam ser tratados com a dignidade que eles merecem. Mais uma pergunta do jornalista José Paulo de Andrade. Para a candidata Luciana Genro, com a participação da candidata Dilma Rousseff. Vamos levantar a questão indígena, que até no Rio Grande do Sul se agrava, com índios essa semana aí fazendo policiais reféns. Na Bahia, como ocorreu em Roraima com a reserva Raposa Serra do Sol, brasileiros trabalhadores estão sendo expulsos da terra onde estavam há gerações. A crítica à FUNAI é que só antropólogos determinam a política indigenista. Recentemente, em audiência na Câmara, o ministro da Justiça falou em fortalecimento da FUNAI, mas, até agora, nada se fez. A pretexto de incluir os excluídos, excluem-se os incluídos. Candidata, somos ou não iguais em direitos? Qual seria a sua política indigenista? A minha política indigenista seria a demarcação imediata das terras indígenas. E o que existe, o conflito que existe entre indígenas e agricultores, precisa ser resolvido de uma forma pacífica. Mas isso significa também fazer uma profunda mudança no modelo agrícola do Brasil. Porque o que nós temos hoje é uma grande concentração de terra nas mãos de poucos. A maior parte das áreas agricultáveis do país estão nas mãos de grandes empresas e muitas delas empresas internacionais e estão voltadas para a exportação de commodities e não para a produção de alimentos. Então nós precisamos fazer uma reforma agrária e inclusive essa é uma ótima maneira de nós baixarmos a inflação. Porque a presidente Dilma tem trabalhado na perspectiva de baixar a inflação com as altas taxas de juros. E essa é uma política que só beneficia o capital financeiro. O capital financeiro, os bancos, que inclusive aumentaram os seus lucros, ao contrário do setor produtivo que está em crise, ao contrário dos trabalhadores que estão endividados, ao contrário do povo que está com seu salário cada vez mais arrochado, os bancos estão aumentando seus lucros por causa da política econômica da presidente Dilma, que coloca a taxa de juros lá em cima e promove essa financiarização da nossa economia. E a pretexto de baixar a inflação, acaba aumentando ainda mais essa política e destinando um percentual cada vez maior do nosso orçamento para o pagamento de juros e para o atendimento dos interesses dessas 5 mil famílias mais ricas do país, que são as únicas que ganham com essa política econômica da presidente Dilma. Então, resolver o problema dos indígenas com a regulamentação das suas terras, com a demarcação das suas terras, fazer a reforma agrária é um imperativo necessário para melhorar a vida do povo do campo e para melhorar a vida das cidades com alimentos mais saudáveis e mais baratos. Candidata Dilma Rousseff, seus comentários, 45 segundos. Existem hoje no Brasil 462 terras indígenas. E essas terras foram regularizadas. Significa que nós temos 2,2% do território nacional demarcado. Qual é o problema que está acontecendo? Agora, as áreas de demarcação são áreas de conflito, áreas nas quais tanto existem populações indígenas como pequenos e médios agricultores. Isso significa que esse conflito tem de ser resolvido de forma a preservar os interesses de todas as partes, dos indígenas e dos pequenos agricultores. Eu queria destacar que o Brasil hoje paga menor volume de juros da sua história. 45 segundos, tréplica, candidata Luciana Genro. Eu queria desafiar a presidente Dilma a trabalhar pela regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, para que o Brasil tenha mais recursos para investir na demarcação de terras indígenas sem prejudicar os agricultores que querem trabalhar e produzir, oferecendo a eles outras terras para que eles possam trabalhar. O imposto sobre as grandes fortunas está na Constituição e não foi até hoje regulamentado, apesar dos meus esforços quando eu era deputada federal. E nós estamos propondo que fortunas a partir de 50 milhões de reais
paguem uma alíquota de 5% ao ano. Com isso, nós poderíamos arrecadar 90 bilhões de reais. Esses 90 bilhões de reais possibilitariam dobrar os investimentos na educação e melhorar a vida do nosso povo. O jornalista Fábio Panunzio faz a próxima pergunta. Fábio. Pergunta dirigida ao candidato Eduardo Jorge, com comentários do candidato Aécio. Bom, a cada ciclo de poder no Brasil, a gente acaba tendo um escândalo político. Tem sido assim nos últimos anos. Já tivemos mensalão do PT, mensalão tucano, mensalão do DEM. O que não faltou no Brasil foi mensalão. E sempre os políticos aparecem dizendo o seguinte: não, mas isso foi um problema do dinheiro da campanha, como se fosse menor essa questão. Mas eu quero perguntar o seguinte: na campanha dos senhores, os senhores têm responsabilidade sobre o dinheiro? Os senhores assumem responsabilidade ou, se der algum problema, vão fazer igual os outros e falam: não, foi o meu tesoureiro, foi o comitê da campanha? Eduardo Jorge. Bom, eu sou responsável pela campanha. Inclusive, mandei uma carta para o Tribunal Superior Eleitoral, logo na primeira semana que começou a campanha, dizendo que na campanha presidencial do Partido Verde, da qual eu sou o porta-voz, nós não receberemos dinheiro de empresa de pessoa jurídica. Vamos trabalhar com o fundo partidário, o pouco que o PV tem, e com doações de pessoas físicas, pessoas, dona de casa, trabalhador, médico, empresário, que queira, legalmente, registrado, transparentemente, contribuir com a minha campanha. É assim que vai ser feita a campanha. Portanto, eu sou realmente responsável e o tribunal vai me cobrar por isso, porque a legislação é bastante rígida do que aconteceu nessa campanha. E espero gastar o menos possível. Já falei para o PV que eu quero gastar o menos possível nessa campanha. Por quê? Esse é um dos motivos porque a política brasileira está apodrecendo, porque a democracia representativa brasileira é cada vez menos amada pelo seu povo. O financiamento por empresas das campanhas, embora permitido pela lei, é um fator de depois tornar o parlamentar, o executivo, escravo. Antes de pensar no povo de Juiz de Fora, aquele deputado de Minas Gerais que fez aquela campanha milionária em Minas Gerais, ele vai pensar em quem financiou a campanha dele, para depois pensar em Minas e Juiz de Fora. Portanto, essa é uma das reformas políticas importantes que o PV quer. O PV quer discutir o parlamentarismo, quer discutir o voto distrital misto para o parlamentar ficar mais perto do povo, quer o voto facultativo para combater o voto de curral e tornar o voto um voto de mobilização e liberdade, quer financiamento público e apenas por pessoas físicas, como uma forma de resgatar e prestigiar cada vez mais a nossa democracia representativa. 45 segundos para o comentário, Aécio Neves. Eu comento, em primeiro lugar, a pergunta. No meu caso específico, já disputei algumas eleições, sempre responsável, como determina a lei pelas finanças dessas eleições, e todas elas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do meu estado. Mas essa pergunta, ela enseja talvez que eu possa externar aqui uma posição que eu tenho debatido muito internamente no meu partido, e nem nele é consenso, mas eu tenho assumido como propostas essenciais a reorganização do nosso sistema político, e mais uma vez encontro convergência com o companheiro e candidato Eduardo Jorge. Defendo o voto distrital misto como essencial a aproximação maior dos parlamentares com as suas regiões, mas defendo também o fim da reeleição e mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos. Eduardo Jorge, 45 segundos para a tréplica. Aécio esqueceu um dos motivos porque o partido dele foi criado, que foi o parlamentarismo. Porque não deu tempo. Ah, ainda bem. Obrigado. Mas, pois bem, o PV continua, e o nosso caderno, que foi o primeiro programa que foi colocado no ar desde março de 14. Entrem lá no site do PV, Facebook Eduardo Jorge 43. Tem 3 páginas sobre reforma política, 2 páginas sobre reformulação do Estado, porque hoje nós temos uma Brasília macrocéfala e um município paupérrimo. Por isso que lá no nosso capítulo está lá, mais Brasil e menos Brasília. Aliás, o pastor está pegando emprestado meu slogan, mas não pode pegar. Então, isso é uma reforma ampla que o Partido Verde quer fazer em relação à política, que eu espero que você, Aécio, não esqueça o parlamentarismo da próxima vez. Ok. Quem pergunta agora é o jornalista Boris Casoy.
Eu pergunto para o candidato Levi Fidelix com comentários do candidato Eduardo Jorge. Candidato, Banco Central independente ou como está agora? Semi-independente. O grande problema que nós temos hoje no nosso país é exatamente essa questão bancário-financeira. O dia que nós pudermos transformar esse sistema hoje vigente, que é o banco que domina tudo, para o desenvolvimento e a produção e produtividade, nós realmente vamos mudar integralmente. Estava lendo há pouco aqui que eu sabia que algumas dessas coisas viriam para mim, sobre macroeconomia. O nosso país, gente, está devendo hoje 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Fernando Henrique deixou o governo, no final de 2002, com a dívida interna de 600 bilhões. Entregou para o Lula, que a elevou para 1 trilhão e 400. E hoje o atual governo da senhora Dilma multiplicou isso aí. Foi de 1.400 para 2.120 na data de hoje. E eu pergunto, o Bolsa Família é importante? Sim, mas são 25 bilhões de reais. As estradas são importantes? Sim, apenas investem 20 bilhões através do Ministério do Transporte. Segurança Pública no Brasil, através do governo federal, Ministério da Justiça, 11 bilhões de reais o orçamento. Educação, 95 bilhões. Saúde, 105 bilhões. E para os juros, sabe quanto? 250. Pode? Então está tudo errado. A gerência está errada, a empresa está falida, o Brasil está falido, quebrado. E ninguém diz isso aqui. Estamos aqui falando de coisinhas bem menores, coisas pequenas, para o rombo que temos nessa nação hoje. Ou repactuamos a dívida, refazemos imediatamente uma auditoria fiscal sobre o que devemos, ou a coisa vai continuar e vamos para o buraco inexoravelmente. 45 segundos. Não, o Partido Verde não é a favor do Banco Central independente. Independente de quem? Do povo, que elegeu os parlamentares, elegeu o presidente? Sim, independente do povo e querem que seja dependente dos bancos. Isso é um fetiche para garantir os rentistas o juro maior possível, para segurar o dinheiro e não deixar o dinheiro chegar na produção. Quem quer botar seu negócio, trabalhar, para chegar na renda dos trabalhadores. É para garantir o rentismo dos bancos que eles querem o Banco Central independente, porque nem a inflação, esse Banco Central independente ou não, controla. Controla a inflação de alimentos? Não. Controla a inflação dos preços administrados? Não. Controla a inflação de serviços? Não. É para controlar o juro alto, para favorecer os bancos que querem o Banco Central independente. A tréplica, por favor. Juro bancário não controla a inflação nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Está provado, isso é teoria monetarista. A teoria keynesiana diz, muito mais profundamente, que temos que produzir mais, ter maior produtividade. E então nós teremos então a equação no setor produtivo e não com juros altos para controlar a inflação. Isso é ultrapassado. E o governo atual não tem tido a sensibilidade. Eu próprio participei do governo Dilma no início, até 2011, e dizia sempre para ela, não podemos subir a taxa Selic, minha senhora. Cada 1 ponto, o Brasil perde exatamente quanto? 25 bilhões de reais. É um Bolsa Família por ano. Isso é um crime contra a nação. Terminada esta rodada de perguntas, vamos para um rápido intervalo e voltamos com um bloco de confronto direto entre os candidatos Band Eleições 2014.